Bom, visto tudo isso do Alexandre de Moraes, que é corintiano, Alexandre de Moraes é corintiano, para quem não sabe. O Lula também é corintiano. Agora, a mulher do Alexandre de Moraes, né, pode ser caluniada, então, né, porque a jurisprudência já mudou depois dessa fala do Lula, que você pode fazer ela de geni. A Janja também, você pode fazer boneca, sabe aquelas bonecas de dançador de frevo? Aquelas coisas, você pode fazer com ela isso aí. Que é o que o Lula foi o Lula que falou, não sou eu que estou falando. Durante um encontro com empresários da indústria de alimentos realizado ontem no Palácio do Planalto, o presidente Lula Lelé disse que é cobrado por Janja por mais presença de mulheres nas discussões governamentais e políticas. Fico imaginando a Janja pedindo isso aí. Depois, o presidente soltou mais uma pérola, dando a entender que quem é corintiano está liberado para bater em mulher depois dos jogos. Vamos ouvir esta merda. Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com o empresário que tem 9 mulheres. 9 mulheres. Sinceramente, é um marco histórico, sabe? É um marco histórico e quem está falando com vocês, eu tenho dito o seguinte, é o presidente que depois do Dom Pedro II, que governou 69 anos, e depois do Getúlio, que governou 15 mais 4, eu sou o presidente com mais experiência nesse país, com mais reunião, e eu nunca fiz uma reunião com tanta mulher na mesa. Nunca fiz. E eu fico feliz porque a Janja vive me cobrando. Cada tira uma fotografia que percebe que na mesa só tem homem, ela chega em casa e ela me cobra. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. É um idiota, né, meu? Pelo amor de O que Deus. tem naquela primeira pergunta? O que tem naquela taça, Geisiane? É água? Se for água, passarinho bebe? Segunda pergunta, nunca fiz uma reunião com tanta mulher. Duvido que ele nunca tenha ido na zona. Terceira coisa que eu falo assim, a Janja fica me cobrando assim, com a falta de mulher. E o STF, então? Ele teve 2 vagas aí, ele tira. Uma mulher sair, ele não repôs. Né? Onde ele está mentindo, todas são mentiras, uma é mentira, a outra é verdade. Qual é verdade, o que é mentira? É tudo mentira. Comente, explique-se, cite esses exemplos. Uma das primeiras ações do governo Lula foi tirar a presidente da Caixa, que era uma mulher, para colocar um homem. É importante a gente relembrar a nossa audiência disso. Aqui, o Lula, ele cai todo por terra, né, aquela narrativa, porque, veja bem, mais uma vez, o discurso que sempre englobou a campanha do Lula é que ele ia trazer paz para o país, porque supostamente estávamos no regime fascista, e que ele representaria Ele falou que ia trazer paz, só trouxe picaretas. Somente, somente. Legal. Até porque... Não vou falar isso, mas tudo bem. Mas a audiência entendeu. E a segunda bandeira é que ele traria todos esses movimentos identitários. Quais são os movimentos identitários? O movimento negro contemporâneo, o movimento feminista, o movimento LGBT, enfim, todos esses movimentos ele traria a tal da representação dessas minorias, e isso seria um governo do amor, né? Vem daí essa história também, esse governo do amor e tal. Na prática, a gente não vê absolutamente nada disso. Ele indicou a Aniele Franco lá para um ministériozinho qualquer, a Aniele Franco surfando na onda da tragédia da irmã dela. Todas as outras pastas são para homens. A Simone Tebet teve que brigar pra caramba pela pasta dela, ela quase ficou de fora do showzinho ali. Pra absolutamente nada. Os cargos relevantes do governo Lula. É pior que pasta Colinos, lembra de pasta Colinos? Você não é dessa época. Da pasta Mas Colinos, eu acho que depois enfim, que era de ferro. Não. Lembro disso. Nossa Senhora. Não é do Pior meu que pasta tempo. Colinos, vai.
E aí, todos os cargos relevantes do governo Lula, todos os ministérios relevantes, são ocupados por homens brancos, cisgênero, heterossexuais, ricos, ou seja, aquele vilão que a esquerda pinta está no poder. O próprio Lula é isso. Há muito tempo o Lula deixou de ser pobre, o Lula é heterossexual, o Lula é branco, ele é cisgênero. O próprio Lula é isso. Então aqui a gente vê o discurso todo caindo por terra e veja como ele se sente confortável para o tempo todo estar nesses discursos de incoerência, porque ele sabe que a imprensa não vai bater em cima dele, a imprensa, essa velha mídia, sempre está em conluio com as falas do Lula, então ela não bate em cima dele. A base eleitoral também não bate, os movimentos identitários também não. Mas vale lembrar que era o Bolsonaro, que era o machista, o homem cruel, muito malvadão. E a gente vê assim que tudo cai por terra, porque olha o absurdo que ele tá falando. Ele tá pegando um dado, não sei nem se esse dado é legítimo, mas vamos assumir a premissa de que é. Ele está pegando esse dado e fazendo piadinha, de que se for corintiano, tudo bem, não tem problema. O Corinthians é a segunda maior torcida do país. Vamos considerar que isso é um dado verdadeiro? A gente tá falando de muita gente dentro desse barco, entendeu? Milhões. Pois é, olha o tanto. A primeira é o Flamengo. Então vamos colocar isso. Olha de tanta gente que esse cara tá se referindo e ele faz ali uma piada e fica por isso mesmo. Ainda chama o Haddad, né? O Tachad, pra ali, olha Tachad, mas é porque com o corintiano tá tudo bem. Então assim, é absurdo. Cadê os movimentos feministas? É por isso que eu sempre reafirmo. Esses movimentos identitários, eles só servem para ser base eleitoral desses partidos da esquerda. Eles não servem para efetivamente tratar das pautas, que tem pautas que são sim legítimas, por exemplo, a violência contra a mulher, homens gays que sofrem de fato com homofobia e tal. Essas pautas, elas são legítimas. E ela não é tratada pela esquerda, ela é manipulada pela esquerda, ela é usada como ferramenta pela esquerda. Porque na prática, o que nós vemos são esses discursos completamente estapafúrdios e ações políticas públicas ridículas, do tipo cota pra mulher, né? Porque ainda vale lembrar, só pra fechar. Tô igual o professor Suano, só pra finalizar. É isso aí. A gente vai pegando os maus hábitos dos outros. Né? Mas só para fechar, qual é a relevância de ser 9 mulheres empresárias? Isso me passa a sensação de que nós mulheres não temos capacidade, que nós precisamos sempre de uma cota. Não é esse o ponto. A gente tem que ver qual é o resultado que aquele indivíduo está oferecendo. É evidente que existem indivíduos que saem sim de camadas inferiores, que tem que batalhar mais, porque é isso, infelizmente isso é a vida. Nem todo mundo vai ter ali mais acesso. Enfim, é a vida acontecendo. E aí, se isso acontece com essas pessoas, poxa, mais mérito dela. Caramba, venceu, tá lá, perseverou e conseguiu. No Brasil, a gente tem a mentalidade reversa. Você precisa dar uma ajudinha, um empurrãozinho, um tapinha, mas colocar o Lula uma cota. Ele sempre apoiou mulheres empreendedoras. Você vê, a Dilma abriu uma loja em 99, antes faliu. A Janja também tinha uma empresa de consultoria, faliu. Exatamente. Agora, ô Dani Alves, os inimigos, então, ele pinta e os aliados, ele pinto. Agora eu sei, Geisiane. Você me entende? Agora eu não entendi. Dá uma perdida, aí você mas volta. vou aproveitar até para pegar um gancho do que você estava falando. A Geisi chegou a falar que, bom, essa base utiliza justamente para a questão eleitoral, né? Simplesmente que são pautas legítimas, mas que são só apenas para massa de manobra. Para além da pauta eleitoral, Geisi, eu vejo também para essa questão da base financeira, não é? E não só do Estado, porque essas pautas elas vão entrando com narrativas dentro de empresas, principalmente. Aí você dificulta a minha vida. Aí você me conhece, você fala um troço desse, você me põe numa situação difícil. Sacanagem, né? Vamos lá. Essas narrativas estão entrando, não é, dentro das empresas, principalmente do setor de marketing, não é, que, na verdade, isso não serve para absolutamente nada, não gera dinheiro, não traz clientes para nada, mas é a narrativa que querem impor dentro das empresas também. E, aliás, o Lula, ele ficou até impressionado porque são 9 mulheres, na verdade, porque é uma reunião com empresários, não é? Então, isso é muito comum. Nós que trabalhamos no dia a dia, a gente já não se surpreende porque tem mulheres, ou porque tem negros, ou porque tem alguém com alguma deficiência também, ou qualquer outra que são ditas as minorias, né, dentro de qualquer tipo de instituição ou de trabalhos. Então, o Lula, se fosse numa reunião governamental, é óbvio que praticamente não teria mulheres ou qualquer outro tipo de representação, porque ele está acostumado de trabalhar só com a narrativa, né, e especialmente
realmente o que me espanta são essas mulheres, não é, e a esquerda como um todo, que monta essas narrativas para proteger o Lula, mas na hora que esses absurdos são falados, ninguém se movimenta para falar absolutamente nada. E com relação aos dados, Geise, é interessante que, na verdade, foi um estudo que iniciou na Inglaterra. Eles pegaram um condado em dia de jogo, em Copa do Mundo, na verdade, né, quando o Reino Unido ia jogar. E aí verificaram que tinha um pico de violência quando o Reino Unido perdia esses jogos, né? Isso foi no condado. Depois de alguns anos, o Fórum de Segurança fez também a mesma pesquisa aqui no Brasil e identificaram que tinha um pico. Mas não é porque existe um jogo de futebol, é que já são homens violentos, não é, que já praticam violência doméstica. E aí se tem mais indicação de que ocorre a violência após algum jogo frustrado aqui no país, né? Mas eu não ligo tanto a essa questão do futebol em si, mas da violência que já é generalizada. Se ela é com mulher, se é com homem ou se é com criança, não tem como você fazer piadinhas desse tipo, muito pelo contrário. Se tem que coibir toda forma de violência.